Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Achamos graça coletiva na reunião. Página 129. Reunir-se. A palavra de Deus diz: não deixemos de congregar-nos. Hebreus 10, 25. Por que não devemos deixar de nos congregar? Porque Deus nos dispensa a sua graça ao congregar-nos. A graça que Deus concede ao homem pode ser dividida em duas categorias: pessoal e coletiva. Deus não nos dá apenas a graça pessoal, mas também a graça coletiva. Só podemos achar essa graça coletiva quando nos congregamos, ou seja, nas reuniões. Falaremos sobre oração no capítulo 11. Podemos aprender a orar sozinhos em casa. Sem dúvida, Deus ouve essas orações, pois Ele ouve orações individuais. Mas existe outro tipo de oração, que para ser respondida precisa ser feita nas reuniões, de acordo com o princípio de 2 ou 3 pedirem juntos em nome do Senhor Jesus. Se tentarmos fazê-lo sozinhos, não receberemos nenhuma resposta. Para que Deus responda a muitas das grandes questões, precisamos orar por elas nas reuniões. Devemos trazê-las à reunião de oração a fim de serem atendidas. A graça coletiva de Deus só chega ao homem através das reuniões. Talvez você pense que é suficiente orar sozinho e que se pode buscar a misericórdia de Deus por sua própria conta. Mas a experiência de muitas pessoas nos mostra que orações individuais apenas não funcionam. Parece que, a não ser que 2 ou 3 pessoas orem, ou todos os irmãos e irmãs se reúnam para orar, Deus não responderá. Portanto, temos 2 tipos de resposta de oração. Uma é a resposta de oração individual e a outra é a resposta de oração coletiva. Se não nos reunirmos, algumas orações não serão respondidas. Já falamos sobre ler a Bíblia no capítulo anterior. Certamente, Deus nos dá graça individual ao lermos a Bíblia. Mas algumas porções da palavra não serão reveladas por uma única pessoa. Deus dá luz quando nos reunimos, quando nos congregamos. Na reunião, alguns irmãos podem ser levados a obter revelação de determinada porção da palavra. Talvez não se mencione aquela passagem específica da Bíblia, mas o fato de todos estarem reunidos dá a Deus a oportunidade de derramar a sua luz. Muitos irmãos podem testificar que ganham mais entendimento da palavra de Deus na reunião do que quando a estudam individualmente. Na reunião, muitas vezes Deus revela uma passagem da palavra por intermédio de outra. Quando se fala sobre uma passagem, a luz brilha sobre outra passagem. Assim, ganhamos mais luz e recebemos graça de uma forma coletiva. Se não nos reunirmos, o máximo que poderemos receber é graça individual e perderemos uma grande parte, a graça coletiva. Deus só nos dará a graça coletiva nas reuniões. Se não nos reunirmos, não receberemos essa graça. É por isso que a Bíblia nos exorta a não deixarmos de nos congregar. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: A Igreja e as Reuniões. Página 130. Reunir-se. Uma característica marcante da igreja
é que ela se reúne. Um cristão jamais pode trocar as reuniões por uma busca autodidata individual. Deus tem um tipo de graça reservada exclusivamente para as reuniões. Se não nos reunirmos, essa porção de graça coletiva não estará disponível a nós. No Antigo Testamento, Deus ordenou que os israelitas se reunissem. Em muitos lugares na Bíblia, eles são chamados de a congregação. O fato de eles terem sido chamados de a congregação indica que eles tinham de se congregar, se reunir. No Novo Testamento, a revelação é ainda mais clara. Temos um mandamento claro: não deixemos de congregar-nos. Deus não está interessado em que cada um aprenda sozinho. Para recebermos a sua graça coletiva, precisamos nos reunir. Não há como deixar de se reunir e continuar recebendo a sua graça. Abandonar as reuniões é insensatez. Precisamos e devemos nos reunir com outros filhos de Deus para poder receber a graça coletiva. A Bíblia contém mandamentos específicos, bem como exemplos claros de pessoas se reunindo. Quando o Senhor estava na terra, ele frequentemente se reunia com os seus discípulos. Ele se reuniu com eles no monte, no deserto, em casa e à beira-mar. Na última noite, antes de sua crucificação, ele conseguiu um espaçoso cenáculo emprestado e se reuniu ali com seus discípulos. Após sua ressurreição, ele apareceu no meio da reunião. Antes do dia de Pentecostes, os discípulos se reuniram para orar em unanimidade. Quando chegou o dia de Pentecostes, eles também estavam reunidos. Depois disso, eles perseveraram no ensinamento e na comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Logo em seguida, eles foram perseguidos e voltaram a seu lugar de origem. Mas eles ainda se reuniam. Depois que Pedro foi libertado, ele foi à casa onde os discípulos estavam reunidos. 1 aos Coríntios 14 nos diz claramente que toda a igreja se reunia no mesmo lugar. Era toda a igreja que se reunia. Qualquer pessoa que seja parte da igreja não pode deixar de se reunir com ela. Qual é o significado da palavra igreja? A palavra igreja é eclesia, em grego. Ek significa para fora, enquanto clesia vem do verbo chamar, convocar, convidar. Portanto, eclesia significa a assembleia daqueles que foram chamados para fora. Deus não busca apenas alguns que tenham sido chamados para fora. Ele quer que os que foram chamados para fora se reúnam. Se todos os que foram chamados para fora estiverem separados uns dos outros, não teremos a igreja, e a igreja não será produzida. Após crermos no Senhor, precisamos satisfazer uma necessidade básica: reunir-nos com outros filhos de Deus. Não devemos ter a ideia estranha de que podemos ser cristãos por conta própria. Precisamos eliminar esse pensamento da nossa mente. Entre os cristãos não há autodidatas. Há apenas a reunião de toda a igreja. Não pense que podemos ser cristãos que só oram e leem a Bíblia sozinhos em casa. Não pense que podemos ser cristãos que simplesmente se trancam para orar e ler a Bíblia sozinhos em casa. O cristianismo
não é edificado apenas em cima de indivíduos, mas também pelas reuniões. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: o funcionamento do corpo se manifesta através das reuniões. Página 131. Reunir-se. 1 aos Coríntios 12 fala a respeito do corpo e o capítulo 14 fala das reuniões. O capítulo 12 fala sobre os dons do Espírito Santo e o 14 também fala sobre os dons do Espírito Santo. O capítulo 12 fala sobre os dons no corpo, enquanto o 14 fala sobre os dons na igreja. De acordo com esses dois capítulos, parece que o funcionamento mútuo dos membros do corpo é expresso nas reuniões. Quando colocamos juntos os capítulos 12 e 14, vemos claramente que o capítulo 12 nos mostra o corpo, enquanto o 14 nos mostra o corpo funcionando. Um capítulo fala do corpo e o outro fala das reuniões. Um fala dos dons no corpo, enquanto o outro fala dos dons na reunião. Percebemos especificamente o funcionamento do corpo através da reunião. A ajuda mútua, a influência mútua e o cuidado mútuo entre os membros. Por exemplo, os olhos ajudando as pernas, os ouvidos ajudando as mãos ajudando a boca, se manifestam mais claramente nas reuniões. Através das reuniões, recebemos muitas respostas de oração. Muitas vezes não recebemos luz individualmente, mas quando vamos à reunião, recebemos luz. Aquilo que vemos individualmente, através da nossa busca pessoal, nunca se pode comparar àquilo que vemos nas reuniões. Todos os ministérios ordenados por Deus atuam através da reunião e são para ela. Se alguém raramente se reúne, terá poucas oportunidades de perceber o funcionamento do corpo. Além de ser o corpo de Cristo, a igreja é também a habitação de Deus. No Antigo Testamento, a luz de Deus estava no Santo dos Santos. Havia luz solar no átrio e havia o candelabro queimando óleo de oliva diante do véu no santo lugar. Mas no Santo dos Santos não havia nem luz natural nem luz artificial, havia apenas a luz de Deus. O Santo dos Santos é o lugar onde Deus habita. E ali, no lugar em que Deus habita, está a sua luz. Hoje, quando a igreja se reúne como a habitação de Deus, temos ali a luz divina. Quando a igreja se reúne, Deus manifesta a sua luz. Não sabemos por que isso acontece. Só podemos dizer que esse é um dos resultados do funcionamento e mutualidade entre os membros. O funcionamento e mutualidade permitem que a luz divina seja expressa por meio do corpo. Deuteronômio 32:30 diz assim: como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhos não vendera e o Senhor lhos não entregara? Se um pode perseguir 1000, como é que 2 podem fazer fugir 10.000? Isso é algo estranho. Não sabemos como, mas sabemos que isso é um fato. De acordo com o homem, se um pode perseguir 1000, 2 só poderiam perseguir 2.000. Mas Deus diz que 2 podem perseguir 10.000, que são 8.000 a mais. Quando os 2 perseguem separadamente, cada um
consegue perseguir 1000. Então, colocando os dois juntos, deveríamos ter apenas 2000. Mas quando os dois se unem para perseguir o inimigo, temos o funcionamento mútuo dos membros e eles conseguem perseguir 10.000. 8.000 a mais do que se o fizessem separadamente. Alguém que não conhece o corpo e que não se importa em reunir, perderá os 8.000. Portanto, precisamos aprender a receber a graça coletiva, não achando que a graça pessoal é suficiente. Repetimos. Uma característica especial dos cristãos é reunir. Um cristão não pode substituir as reuniões pela busca individual. Precisamos ver isso claramente e prestar atenção a isso. O Senhor nos promete 2 tipos de presença. Um em Mateus 28 e o outro em Mateus 18. Em Mateus 28, 20, o Senhor disse: "E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século." Podemos dizer que isso se refere à sua presença para o indivíduo. Em Mateus 18, 20, o Senhor disse: "Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles." Sua presença aqui se refere à sua presença nas reuniões. Somente nas reuniões é que podemos ter esse segundo tipo de presença. Ter a presença do Senhor individualmente é diferente de ter a presença do Senhor nas reuniões. Alguns só conhecem a presença do Senhor individualmente, mas esse conhecimento é suficiente. A presença mais constrangedora e poderosa só é experimentada nas reuniões. Não conseguimos ter essa experiência individualmente. Embora possamos ter a presença do Senhor individualmente, essa presença nunca é tão grande nem tão poderosa como a sua presença nas reuniões. Portanto, quando estamos entre os irmãos, podemos experimentar sua presença de uma forma que, como indivíduos, não poderíamos experimentar. Precisamos aprender a nos reunir com os irmãos e as irmãs, porque é nas reuniões que experimentamos a presença especial do Senhor. Isso é uma bênção tremenda. Nunca poderemos sentir essa presença poderosa individualmente. É impossível encontrar um cristão autodidata que experimente esse tipo de presença poderosa do Senhor. Os filhos de Deus funcionarem mutuamente quando se reúnem é algo espontâneo. Não sabemos como essa mutualidade no corpo opera nas reuniões, mas sabemos que ela é um fato. Quando um irmão se levanta, outros ganham luz. Quando outro irmão se levanta, os outros sentem a presença do Senhor. Um irmão ora e os outros tocam Deus. Um irmão fala algumas palavras, os outros recebem o suprimento de vida. Esse fenômeno não pode ser explicado por palavras humanas. Ele transcende a explicação humana. Somente quando o Senhor voltar é que realmente saberemos como o corpo de Cristo funciona em mutualidade. Hoje, simplesmente obedecemos à ordem do Senhor. Talvez você ainda não tenha prestado muita atenção às reuniões, porque você acabou de ser salvo. Não sabe o que é a luz do corpo, nem qual é a função e a eficácia do corpo. Porém, a experiência nos mostra que muitas lições espirituais fundamentais somente são aprendidas no corpo. Quanto mais você reúne, mais você aprende. Se você não se reúne, você não tem parte nenhuma nessas riquezas. Portanto, esperamos que você aprenda a reunir-se adequadamente desde o início de sua vida cristã.
Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Os Princípios da Reunião. Página 134. Reunir-se. Como devemos nos reunir? O primeiro princípio na Bíblia a respeito disso é que todas as reuniões são conduzidas no nome do Senhor. Mateus 18:20 diz: reunidos em meu nome, que também pode ser traduzido como reunidos debaixo do meu nome. O que significa estar reunido debaixo do nome do Senhor? Significa estar debaixo da sua autoridade. O Senhor é o centro e cada um se aproxima dele. Não vamos à reunião para visitar certos irmãos e irmãs, nem porque nos simpatizamos com certos irmãos ou irmãs. Vamos às reuniões para estar juntos com outros irmãos debaixo do nome do Senhor. O Senhor é o centro. Não nos reunimos para ouvir a pregação de alguém, mas para encontrar o Senhor. Se você se reúne para ouvir a pregação de alguém, temo que você esteja debaixo do nome dessa pessoa e não debaixo do nome do Senhor. Às vezes, os nomes dos homens são usados para atrair as pessoas. Isso é trazer homens para debaixo do nosso nome, do nome da pessoa. Mas o Senhor diz que devemos nos reunir debaixo do nome dele. Devemos estar debaixo do nome do Senhor, porque o Senhor não está conosco fisicamente. Sempre que o Senhor não estiver presente fisicamente, há a necessidade do seu nome. Quando o Senhor está fisicamente presente, não há necessidade do seu nome. O nome está presente porque a própria pessoa não está presente. No que diz respeito ao seu corpo físico, o Senhor está no céu, mas Ele nos deixou um nome. O Senhor prometeu que se nos reunirmos debaixo do seu nome, Ele estará no nosso meio. Isso significa que o seu Espírito estará no nosso meio. Embora o Senhor esteja sentado no céu, o seu nome ainda está no nosso meio e o seu Espírito também está no nosso meio. O Espírito Santo é aquele que sustenta o nome do Senhor. O Espírito Santo é o guardião do nome de Cristo. Ele o protege e o guarda. Onde quer que esteja o nome do Senhor, ali estará o Espírito Santo, e ali o nome do Senhor é manifestado. Aqueles que querem se reunir devem reunir-se debaixo do nome do Senhor. O segundo princípio da reunião é que o seu objetivo é a edificação dos outros. Em 1 Coríntios 14, Paulo nos disse que o princípio básico da reunião é edificar os outros e não a nós mesmos. Todas as coisas na reunião devem ser para edificar os outros e não a nós mesmos. O falar em línguas edifica aquele que fala, mas a interpretação das línguas edifica os outros. Em outras palavras, qualquer coisa que edifique apenas uma pessoa está no princípio do falar em línguas. Já o princípio da interpretação das línguas é dispensar aos outros aquilo com que nós mesmos fomos edificados, a fim de que os outros também sejam edificados. É por isso que não deve haver nenhum falar em línguas na reunião se não houver ninguém que possa interpretá-las. Ninguém deve falar nada que edifique a si mesmo e não edifique os outros. Portanto, ao nos reunirmos, devemos considerar os outros. Não é o quanto falamos, mas se aquilo que vamos falar edifica os outros ou não. Se as irmãs podem ou não fazer perguntas na reunião, é determinado pelo mesmo princípio. Fazer perguntas na reunião não deve ser apenas para o seu próprio benefício. O ponto é se a reunião sofrerá uma queda ou não
por tais perguntas. Você quer ajudar a reunião? A mais clara indicação de que a individualidade de alguém foi tratada é vista na reunião. Alguns só pensam em si mesmos. Eles têm uma mensagem no seu coração a qual eles querem pregar. E eles precisam pregá-la ao chegar na reunião. Eles têm um hino em seu coração que eles gostam de cantar. E eles farão de tudo para achar uma oportunidade de cantá-lo. Eles não se importam se a mensagem deles ajudará a reunião ou se o seu hino dará vida à congregação. Esse tipo de pessoa só traz dano à reunião. Alguns irmãos têm sido cristãos por anos, mas eles ainda não sabem como reunir-se. Eles não se preocupam nem com o céu, nem com a terra, nem com o Senhor, nem com o Espírito Santo, só se preocupam consigo mesmos. Parece que eles pensam que desde que eles estejam presentes, mesmo sozinhos, haverá reunião. Aos seus olhos, nenhum dos irmãos ou irmãs existe. Eles são os únicos que estão presentes. Isso é uma grande arrogância. Quando falam nas reuniões, querem falar até que estejam satisfeitos. Então, no final, só eles estão contentes. Todos os outros irmãos e irmãs estão descontentes. Eles sentem que têm um encargo, que precisa ser liberado. Mas assim que eles abrem a sua boca, os outros são forçados a pegar esse encargo, o encargo deles, e levá-lo para casa. Alguns gostam de longas orações. Então, quando eles oram, os outros ficam cansados. Quando alguém quebra os princípios da reunião, toda a igreja sofre. Não devemos ofender o Espírito Santo na reunião. Uma vez que ofendemos o Espírito Santo, toda a bênção vai embora. Se cuidamos das necessidades dos outros e procuramos edificar os outros na reunião, o Espírito Santo é honrado. Faz a obra de edificação e nós somos edificados. Contudo, se não edificamos os outros, mas falamos de qualquer maneira e ofendemos o Espírito Santo, a nossa reunião é em vão. Ao nos reunirmos, não devemos procurar ganhar algo da reunião para nós mesmos. Todas as atividades devem ser para o benefício dos outros. Se você acha que falando beneficiará os outros, então fale. Se você acha que permanecendo em silêncio você beneficiará os outros, então permaneça em silêncio. Procure sempre cuidar dos outros. Esse é o princípio básico da reunião. Isso não quer dizer que todos devem ficar calados na reunião. Muitas vezes o falar prejudica os outros, mas o silêncio também prejudica os outros. Se você não se preocupa com os outros, a reunião sofre, independentemente de você falar ou ficar quieto. O seu falar deve ser para o benefício da reunião e o seu silêncio também deve ser para o benefício da reunião. Busque sempre a edificação dos outros. Aqueles que devem falar não devem permanecer calados. Na reunião, por favor, lembre-se, seja tudo feito para a edificação. 1 Coríntios 14, 26. Cada um deve vir à reunião com um objeto em mente, ou melhor, com um objetivo em mente. Ele está ali por causa dos outros e não apenas para si mesmo. Nunca devemos fazer nada que leve os outros a tropeçar. Se o nosso silêncio leva os outros a tropeçar, devemos falar. Se o nosso falar leva os outros a tropeçar, devemos ficar em silêncio. Devemos aprender a falar com o propósito de edificar os outros e aprender a ficar quietos com o propósito de edificar os outros. Tudo o que formos fazer deve ser com o intuito de edificar os outros e não a nós mesmos. Quando não somos para nós mesmos, nós acabamos sendo edificados. Mas se pensamos só em nós mesmos, não recebemos nenhuma edificação.
Se você não tem certeza se o seu falar irá edificar os outros, a melhor coisa a fazer é perguntar aos irmãos mais experientes. Você deve lhes perguntar: vocês acham que devo falar mais ou menos nas reuniões? Você precisa aprender a ser alguém humilde desde o princípio. Não pense que você é alguém. Não pense que você sabe cantar e falar bem e que você é ótimo. Por favor, não faça nenhum julgamento sobre si mesmo. O melhor é perguntar aos irmãos mais experientes. Verifique com eles se o seu falar edifica os outros. Fale mais se eles o encorajarem a fazê-lo. Fale menos se eles assim o orientarem. Se todos se humilharem para aprender com os outros, a nossa reunião será elevada. Quando isso acontecer, os outros, ao entrar, perceberão que Deus está no nosso meio. Esse é o resultado do operar do Espírito Santo. Vamos prestar atenção a essa questão. Assim, nossa reunião irá glorificar a Deus. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Em Cristo. Página 137. Reunir-se. Aqui devo mencionar uma questão. Sempre que nos reunirmos e sempre que tivermos comunhão em mutualidade, devemos nos lembrar que, como cristãos, somos um em Cristo. Vamos ler alguns versículos. 1 aos Coríntios 12:13 diz assim: Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A palavra que significa que não há distensão é a palavra quer. No corpo de Cristo não há as distinções do mundo. Em um só Espírito, todos fomos batizados, em um só corpo, e nos foi dado beber de um só Espírito. Gálatas 3, 27 e 28 diz: Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Fomos batizados em Cristo e também nos revestimos de Cristo. Assim, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos nos tornamos um em Cristo. Colossenses 3, 10 e 11 diz: E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Tanto Gálatas 3:28 como Colossenses 3:11 usam a expressão não pode haver. Não pode haver nenhuma distinção, porque nos revestimos do novo homem. Estamos sendo constituídos um novo homem. Esse novo homem é criado segundo Deus. No novo homem não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro nem cita, escravo nem livre. Somente Cristo é tudo em todos. Só há uma entidade e todos se tornaram um. Ao lermos essas 3 porções das Escrituras, percebemos que os cristãos são um em Cristo. No Senhor, não há distinção de status passado no novo homem e no corpo de Cristo, não há nenhuma diferença. Se introduzirmos na igreja essas diferenças que o homem criou, levaremos o relacionamento entre os irmãos para a base errada. Mencionamos até agora 5 distinções,
entre o grego e o judeu, entre o livre e o escravo, entre o homem e a mulher, entre o bárbaro e o cita, e entre a circuncisão e a incircuncisão. A distinção entre o grego e o judeu tem 2 significados. Primeiro, os judeus e os gregos são raças diferentes. Eles pertencem a 2 países diferentes. No corpo de Cristo, em Cristo e no novo homem, não pode haver judeu nem grego. Os judeus não se devem gabar por serem descendentes de Abraão e o povo escolhido de Deus, e eles não devem desprezar os estrangeiros. Temos de perceber que os judeus e os gregos já foram feitos um em Cristo. Em Cristo não há mais fronteiras. No Senhor, todos se tornaram irmãos. Não podemos dividir os filhos de Deus em classes diferentes. No corpo de Cristo e no novo homem, só há uma entidade. Se você introduz na igreja a ideia de parentesco e de traço regional, você não sabe o que é a igreja de Cristo. Você agora está na igreja e precisa ver que aqui não temos distinção entre o judeu e o grego. É difícil para os judeus abrir mão dessa distinção, mas a Bíblia diz que em Cristo não pode haver judeu nem grego. Cristo é tudo em todos. Na igreja só há Cristo. Há outra distinção entre judeus e gregos. Os judeus têm um temperamento zeloso e religioso, enquanto os gregos têm um temperamento intelectual. Historicamente, sempre que se fala de religião, as pessoas pensam nos judeus, e sempre que se fala de ciência e de filosofia, as pessoas pensam nos gregos. Essa é uma diferença no caráter. Entretanto, a despeito de serem tão diferentes no caráter, os judeus podem ser cristãos e os gregos também podem ser cristãos. Aqueles que são zelosos pela religião podem ser cristãos, e aqueles que são intelectuais também podem sê-lo. Em Cristo, não há distinção entre judeus e gregos. Um está preocupado com o sentimento na consciência e o outro está preocupado com o raciocínio e deduções. São diferentes? De acordo com a carne, eles são bem diferentes quanto à sua disposição. Um age de acordo com seus sentimentos e o outro age de acordo com seu intelecto. Mas em Cristo não há distinção entre judeus e gregos. Uma pessoa cordial pode ser cristã e uma pessoa fria também pode ser cristã. Aquele que anda pela intuição pode ser cristão e aquele que anda pela razão também pode ser cristão. Todos os tipos de pessoas podem ser cristãos. Uma vez que você se torne cristão, você deve deixar o seu temperamento para trás. Não há tal coisa na igreja. Frequentemente, a igreja sofre porque muitas pessoas tentam introduzir o seu traço natural e as suas peculiaridades na igreja. Então, quando aqueles que não gostam de falar se encontram, eles se tornam um grupo quieto. Quando os que gostam de falar se encontram, eles se tornam um grupo que fala muito. Quando os que são frios se encontram, eles se tornam um grupo de pessoas frias. Quando os que são cordiais se encontram, eles se tornam um grupo de pessoas cordiais. O resultado disso é que muitas diferenças são estabelecidas entre os filhos de Deus. Porém, não há lugar para disposições naturais na igreja. Em Cristo e no novo homem, não há lugar para a disposição natural. Não pense que os outros estão errados porque a disposição deles é diferente da sua. Você deve perceber que a sua disposição também é inaceitável para os outros. Não importa se você é rápido ou lento, frio ou cordial, intelectual ou emocional. Uma vez que você se torna um irmão ou uma irmã, você deve abandonar essas coisas. Se você introduzir esses elementos naturais na igreja, eles se tornarão base para confusão e divisão.
Quando você introduz na igreja a sua disposição e o seu temperamento, você faz de si mesmo o padrão e a referência. Os que estão no seu padrão são classificados como bons cristãos e os que não estão no seu padrão são classificados como cristãos pobres. Os que aceitarem o seu caráter serão considerados corretos e os que não aceitarem o seu caráter serão considerados errados. Quando isso acontece, a igreja sofre por causa da sua disposição e do seu temperamento. Tais distinções não devem existir na igreja. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Em Cristo. Página 140. Reunir-se. Uma das distinções citadas em 1 Coríntios 12, 13 é entre livres e escravos. Essa distinção também foi eliminada em Cristo. Em Cristo, a distinção entre livres e escravos não existe. Paulo escreveu as epístolas de 1 aos Coríntios, Gálatas e Colossenses durante a era romana, quando a escravatura era praticada. Naquele tempo, os escravos eram como animais ou ferramentas. Eles pertenciam aos seus senhores. As crianças que nasciam aos escravos automaticamente se tornavam escravos. Elas não tinham liberdade por toda a sua vida. A distinção entre o livre e o escravo era muito grande. Contudo, Deus não permite que essa distinção exista na igreja. As epístolas de 1 aos Coríntios, Gálatas e Colossenses dizem que não pode haver livre nem escravo. Essa distinção foi eliminada em Cristo. A terceira distinção é entre homem e mulher. Em Cristo e no novo homem, o homem e a mulher têm o mesmo status. Não há distinção entre eles. O homem não ocupa uma posição especial, nem a mulher, porque Cristo é tudo em todos. Não há distinção entre homem e mulher. Em questões espirituais, não há diferença entre homem e mulher. Um irmão é salvo pela vida de Cristo, isto é, pela vida do Filho de Deus. Uma irmã é salva pela vida de Cristo, isto é, a vida do Filho de Deus. O irmão se tornou filho de Deus e a irmã também se tornou filha de Deus. Em Cristo, somos todos filhos de Deus e não há distinção entre homem e mulher. A quarta distinção é entre bárbaros e citas. Essa é uma distinção cultural. Há diferenças nos padrões culturais, mas Paulo nos disse que as distinções culturais entre bárbaros e citas também foram abolidas em Cristo. Claro que devemos aprender a ser como judeu entre os judeus, como alguém que vive sob o regime da lei, para com aqueles que vivem sob o regime da lei. 1 Coríntios 9, de 20 a 22. Entre pessoas de outras culturas, devemos agir de acordo com a cultura deles. Precisamos aprender a ser um com todas as pessoas em todos os lugares. Quando contatamos pessoas de culturas diferentes, devemos aprender a ser um com elas em Cristo. A última distinção é entre a circuncisão e a incircuncisão. Essa distinção tem a ver com as marcas de piedade na carne. Os judeus têm a marca da circuncisão em seu corpo, mostrando que eles pertencem a Deus, temem a Deus e que rejeitam a carne. Mas eles enfatizam demais a circuncisão, tanto que Atos 15
fala de alguns judeus que tentaram obrigar os gentios a se circuncidar. Os cristãos também têm as suas marcas de piedade na carne. Por exemplo, o batismo, o uso do véu, o partir do pão, a imposição de mãos, etc. Podem todos se tornar marcas de piedade. O batismo tem um significado espiritual, mas ele também pode se tornar uma marca de piedade na carne. O uso do véu das irmãs tem um significado espiritual, mas ele também pode se tornar uma marca de piedade na carne. O partir do pão e a imposição de mãos têm significado espiritual, mas eles também podem se tornar marcas de piedade na carne. O partir do pão e a imposição de mãos têm significado espiritual. Todas essas coisas têm significado espiritual. Todas elas são coisas espirituais. Contudo, nós podemos usar essas coisas para separar os filhos de Deus, gabando-nos de marcas que os outros não têm, e o resultado é falta de unidade. Se fizermos isso, rebaixaremos essas coisas do seu nível espiritual e as tornaremos meras marcas físicas na carne. Quando isso acontece, nós nos tornamos, em princípio, iguais aos judeus que se gabavam da circuncisão. O batismo, o uso do véu, o partir do pão e a imposição de mãos se tornaram então a circuncisão. Se fazemos diferença entre os filhos de Deus devido a essas coisas, então estamos fazendo distinção segundo a carne. Porém, em Cristo, não há distinção entre a circuncisão e a incircuncisão. Nenhuma marca física na carne pode ser usada para diferenciar os filhos de Deus. Fomos feitos um em Cristo. A vida em Cristo é uma, e todas essas coisas estão fora da vida de Cristo. É claro que é bom termos a realidade espiritual que acompanha essas marcas físicas. Mas se alguém tem a realidade espiritual e não tem a marca física, não podemos excluí-lo. Os filhos de Deus não devem permitir que marcas físicas danifiquem a unidade do Senhor e a unidade no novo homem. Todos somos irmãos, somos o novo homem em Cristo. Todos somos membros do corpo e todos somos parte do corpo. Uma vez que estamos na igreja, não devemos ter nenhuma distinção fora de Cristo. Todos estão sobre uma nova base. Todos estão no novo homem criado pelo Senhor e todos estão no corpo edificado por Ele. Precisamos ver que todos os filhos de Deus são um. Não há lugar para superioridade ou inferioridade. Temos de eliminar os pensamentos denominacionais e sectários do nosso coração. Assim, não haverá divisão na reunião da Igreja de Deus e na comunhão entre os irmãos. Precisamos prestar atenção a essas questões na reunião e precisamos expressar isso em nosso viver e em nosso andar diários. E que Deus nos abençoe. Falando entre vós, salmos entoando.